em um laboratório com sistema fechado, sob condições isobáricas, realizou-se o estudo da seguinte reação química. Então, está lá a reação química, né? Ó, 3 mol de gás oxigênio em equilíbrio químico com os 2 mols de gás ozônio. Está lá. Ao longo do estudo, foram monitorados 5 parâmetros: volume, massa, pressão, quantidade de átomos e número de moléculas. Observe no gráfico a variação do volume em função do tempo. Então, o que está acontecendo com o volume quando passa o tempo? Quando o relógio ele começa a correr. Aí você tem um gráfico que tem esse comportamento, tem essa curva, e vamos analisar o enunciado. Ó, a variação do volume registrada decorre da redução do seguinte parâmetro monitorado. Então, lembra aqueles 5 parâmetros? Ele quer saber quais desses parâmetros aqui agora que fez com que reduzisse justamente com esse volume quando o tempo está correndo. Então, ele quer saber quem foi esse cara que interferiu nisso aí, nessa redução de volume. Por isso que volume não é uma das alternativas aqui, porque o volume é que está sofrendo variação. Primeira coisa, será que a massa é que está gerando essa redução? Vamos observar? Gente, olha só, olhando a equação, nós temos isso aqui. 3 mols de O2 gerando 2 mols de O3 e vice-versa. Será que a massa está mudando nesse processo todo aí e está fazendo que o volume diminua? A resposta é não. Por quê? Voltemos ao início do texto. Se você for reparar, está escrito que em um laboratório com sistema fechado, isso é muito importante, porque sistema fechado já te dando a resposta. Não tem como variar o volume ou a massa, por exemplo, se o sistema for fechado. Ele só acontece se o sistema for aberto, tá? Se o sistema for aberto, pode trocar massa, pode trocar matéria, mas sistema fechado não tem como. Então, não vai ser a massa. Será que a pressão está interferindo nisso? Vamos olhar, então, novamente o texto. Em um laboratório com sistema fechado sob condições isobáricas. Opa, tem uma questão aqui, ó. Condições isobáricas. Etimologicamente, o iso significa mesmo, igual, parecido, semelhante. E o báricas, ele é derivado de uma palavra em latim que significa baris, que é pressão. Então, quer dizer que eu tenho uma transformação gasosa onde a pressão é a mesma. Então, a pressão não está interferindo nisso. Então, não pode ser a pressão. Cuidado, tá, gente? A isobaria aqui é diferente da questão de isobaria, ou de isóbaros, melhor dizendo, lá nos modelos atômicos, tá? De semelhança atômica. Cuidado. Aqui não é massa, tá? Isobaria, aqui é pressão. Quantidade de átomos. Na verdade, se você já reparou, a quantidade de átomos, ele, na verdade, tem o mesmo valor teórico que a massa. Porque eu sei que o sistema é fechado, e no sistema fechado não tem como variar massa, a massa vai ser a mesma antes e depois, então quer dizer que a quantidade de átomos vai ser igual antes e depois. Então o sistema é fechado, anulou a letra A e a letra C. E a letra D, por fim, vai ser a resposta correta, mas vamos julgar por que ele é mais adequado aqui. Ó. Número de moléculas. Ricardo, mas aí quantidade de átomos não tem a ver com o número de moléculas? Cuidado. Cuidado porque você está esquecendo aqui de uma questão da estequiometria. Se você for observar, aqui eu tenho 3 mol de gás oxigênio. E aqui do outro lado, eu tenho 2 mol de gás oxigênio. Em se tratando de número de moléculas, você sabe que em 1 mol, ele é igual a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, você só tem esse númerozinho aqui, que é o número de Avogadro, quando você só tiver 1 mol. Mas você tem 1 mol aqui na equação? Não, ó, você tem 3 mol de gás oxigênio. Então, quer dizer que você tem 3 vezes esse número de Avogadro aqui, ó, esse número de moléculas. E do outro lado, você só tem 2 mol. Ou seja, você tem 2 vezes esse 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Um outro parâmetro é que você sabe também que em 1 mol, ele também é igual a 22,4 litros. Ou seja, olha só, 22,4 litros na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, em 1 mol também existe 22,4 litros. Mas aqui você não tem 1, você tem 3. Então você tem 3 vezes 22,4 litros. Que é diferente do outro lado, ó, que é 2 mol. Então você tem 2 vezes os 22,4 litros.
Então, realmente, o volume está caindo por conta disso. É porque o coeficiente estequiométrico do reagente é maior que o do produto. Então, justamente, o número de moléculas é a resposta mais adequada.